Vereador Maxwell Vaz. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Renata, público que nos acompanha na sessão de hoje. Inicialmente, quero destacar que hoje vai ser mais uma daquelas sessões que vão ficar na história de Macaé. Nós temos na pauta de votação, né, mais um decreto legislativo para sustar eu diria, um ato abusivo do Executivo. E esse nem foi pelo chefe do Executivo como o outro que teve pauta nessa casa, foi discutido e foi votado, né, aprovado o decreto legislativo, sustando um decreto. E dessa vez, uma circular que poderia, né, ter sido para organizar melhor o setor e foi, pelo contrário, desorganizou, né? Causou um transtorno junto aos trabalhadores, condutores de ambulância, e certamente, depois de todos os debates que aconteceram na Câmara em torno dessa pauta, nós esperávamos, né, que o governo tivesse um posicionamento mais democrático, mais alinhado com a legalidade. E não aconteceu. Embora que o tempo foi passando e a gente se aprofundando nos problemas e na questão da legalidade dessa circular, a coisa não aconteceu, né, Marcel? Inclusive, nos surpreendeu, porque a gente pensava assim, bom, depois de todo esse debate e de esclarecimentos, certamente o prefeito ou a secretária de saúde vai tomar uma providência eliminando, né, ou cancelando essa circular. Não é nem uma portaria, uma circular. Uma circular que, de uma forma absurda, viola uma lei. E esse tipo de coisa não dá nem para entrar no mérito, né? Não tem que se discutir, porque não tem o menor cabimento. Então, nós vamos assistir às próximas cenas para decidir essa situação. Eu vou falar de 3 coisas nessa inscrição de hoje. A primeira, já expus aos colegas vereadores a minha posição. Também gostaria... Unanimidade do voto, presidente. Projeto de Decreto Legislativo número 012/2019, promovente Marcel Silvano. Assunto: susto memorando circular número 001/2019 da Prefeitura Municipal de Macaé, que, por sua Secretaria Municipal de Saúde, alterou carga horária de categoria do funcionalismo público ao arrepio do princípio da legalidade estrita e da norma de regência que se encontra em vigência. Lei Complementar número 096/2008. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Márcio Marcelo. Trata-se de um projeto de decreto legislativo 012/2019, conforme relatado pelo secretário. O promovente é o vereador Marcel Silvano, e o assunto é sustar o memorando circular 001/2019 da Prefeitura em relação à carga horária funcionalismo público ao arrepio da legalidade estrita da norma de regência que se encontra em vigência. É uma lei complementar número 096/2008. Eu estive lendo o projeto, nós temos aqui parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, tem um parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento, Planejamento e Tributação, e eu, como relator da Comissão de Saúde, dei meu parecer favorável. Portanto, vou votar favorável ao projeto.
Sua palavra, presidente. Eu também analisei o projeto e na verdade, eu acho que eu fui muito mal interpretado a minha fala nessa manhã. Mas não tem problema, não. Comigo acontecem essas coisas. Mas eu quero dizer, esse projeto do vereador Marcel, o decreto legislativo, eu acho que o senhor acertou. Eu acho que a intenção, o que moveu, na verdade, aquilo que eu falei aqui nessa manhã de dentro, foi a boa-fé. Eu acho que essa é a verdadeira defesa. Porque, na verdade, eles não estão pedindo para aumentar salário. Eles estão pedindo para adequar aquilo que eles passaram no concurso. É o certo. Porque se é um aumento da carga horária e passaram por uma circular, que nem foi a secretária, foi um outro que estava na direção da pasta, que deu uma canetada lá, eu acho também que isso está errado. Eu acho que eles acertaram, e é isso aí que eu falo, quando junta a união, quando todos estão unidos por uma causa dessa aí, eu acho que é isso aí que moveu o seu coração, o seu vereador Marcel Silvano. O senhor acertou. Eu acho que o aumento da carga e botar aquilo que é o direito deles na carga horária normal, eu acho que isso que é o certo. Então, eu acho que sempre há senso de justiça. Não sei se vai gerar despesa, como vai ser a interpretação do governo, se vai gerar aumento de despesa ou não. Isso nós vamos ver quando mandar, se vetar o projeto ou se não vetar. Aí nós vamos ver o que o governo vai responder. Mas eu acho que a atitude dos senhores estão certa. Acho que a atitude do vereador em discutir esse projeto hoje está certa. Eu acho que se tivesse um entendimento do governo, não precisaria nem vir esse projeto, mas já tinha feito a adequação, não sei qual é o entendimento do governo, mas eu quero dizer para os senhores que eu sou a favor da dignidade, da justiça, do respeito, e eu voto favorável a esse projeto também. Peço a palavra, presidente. Continua em discussão com a palavra, vereador Marcel. Presidente, na verdade, vereador Val, não existe veto sobre essa pauta. Se a Casa aprova um projeto de decreto legislativo, a presidência promulga o projeto de decreto legislativo. Então, não tem análise do governo sobre uma decisão nesses termos. Só para não confundir a linha do debate, né? Bem, eu, presidente Eduardo, gostaria de fazer uma composição aqui da defesa do projeto. Há algumas considerações que foram feitas no momento do debate político aqui do grande expediente, porque, olha, fiquei preocupado, vereador Maxwell, porque me pareceu em determinado momento em que foi dito que as críticas e a oposição existem para não fazer o bem. Se não é para fazer o bem, é para fazer o mal. E mais do que isso, foi dito que é fácil criticar, é fácil fazer oposição. Olha, gente, eu ganhei a eleição em 2012 na bancada do governo, com esse prefeito. Era um entusiasta. Foi minha primeira candidatura. Muitos aqui acompanham minha trajetória, sabem bem o que significava aquele momento da história de Macaé para mim. Atuamos junto com o governo, com toda a disposição, com todos os méritos e deméritos do governo. Fazíamos as defesas, agora nós tínhamos a clareza de que aqueles paradigmas que eram anunciados que seriam quebrados, nós não poderíamos abrir mão deles. Tinham que ser quebrados. O governo fez o inverso. Disse que ia resolver problemas dos servidores públicos, mas criou mais problemas para os servidores públicos. Disse que ia romper com práticas políticas que ninguém mais aceitava, aprofundou essas práticas políticas, inclusive na relação com o legislativo. É só ver como que ele recompõe as suas bases nos momentos mais tensos, em que ele percebe fragilidade nas votações aqui nessa casa. Por isso, inclusive, a história do cafezinho ficou muito marcada. Ficou muito marcada. Então, na minha análise, e aí, Val, com toda a franqueza do mundo, o governo Aloysio
é quem produz maldade, inclusive contra os seus próprios aliados. Com fakes, com blogs pagos, com gente falando mentira, com ataques forjados dentre eles mesmos. Ou eu estou dizendo alguma coisa aqui que ninguém viveu. Ninguém do governo viveu isso. Então, as críticas são importantes e necessárias para a vida. Imagina se nós vivêssemos todos os dias sem ter uma questão para reclamar da vida. Que o ônibus demorou, que a chuva foi muito, ou que o sol está muito quente. Você me permite uma parte, Marcelo? Eu vou dar uma parte, deixa eu só seguir um pouquinho o raciocínio e te dou. Então, as críticas são necessárias para a vida. Agora, é lógico, quem se move pela maldade não consegue identificar, vereador Eduardo, a nobreza de encontrar nos problemas a luta por justiça. Quando em março vieram aqui, poucos, eram menos do que vocês estão hoje aqui, mas tinha um grupo considerável, conversar com os vereadores para dizer, olha, numa canetada, nós fomos informados pelo WhatsApp que a carga horária vai mudar e vai descumprir uma lei. Todos os vereadores se anunciaram solidários, aliados. Os da base do governo se mobilizando para conseguir que o governo, por decisão administrativa, revisse, revogasse. Os da oposição, utilizando os mecanismos que o regimento, a lei orgânica e a nossa tarefa de parlamento nos dá. Por isso, lá em março, eu propus esse projeto de decreto legislativo. Vários vereadores assinaram junto, porque para um projeto de decreto legislativo entrar em pauta, se a mesa diretora não propõe, pelo menos 1/3 da casa tem que assinar. É porque eu não me lembro todos, e não vou citar nominalmente para que eu não cometa injustiça. Então, não pode ser a crítica a uma medida injusta, autoritária, truculenta, sem diálogo, desrespeitosa e ilegal. Essa crítica não pode ser movida pelo mal, Zé Prestes. O mal está em quem governa para destruir a vida das pessoas, para criminalizar servidores públicos, para não encontrar soluções para esses trabalhadores que querem dignidade, como todos estamos ouvindo aqui da dignidade, querem dignidade, mas estão há 5 anos sem reajuste e a defasagem salarial já é de mais de 20%. O gás aumenta, o feijão aumenta, o arroz aumenta, a gasolina aumenta. E a dignidade das pessoas? Como pode encontrar virtude num governo que governa desse jeito? Que conduz o município desse jeito? Como pode? Não respeita a democracia. Todos os vereadores que já apresentaram críticas ao governo e que em algum momento estiveram aliados, sofreram ataques desonestos e extremamente desproporcionais. Todos os vereadores aqui. E eu duvido, tirando um caso ou dois, que esses ataques partam aqui da casa. Esses ataques partem do governo, do próprio governo. Então, gente, não venham com essa história, não venham com essa história, porque isso não me convence. Eu tenho uma concepção da disputa política. Se a política não for para construir qualidade de vida e boa convivência entre os que pensam diferente, não nos serve. Agora, a política não é para destruir a reputação dos outros. A política não é para atacar as pessoas gratuitamente. A política não é para fazer o que essa turma se acostumou a fazer e acha que isso é bom e que isso é bonito. Eu não acho. Por isso, presidente, eu penso que nós aqui vamos cometer um ato enorme de justiça, um ato enorme de reparação de um erro, ou intencional, ou um erro de um subordinado. Agora, seria um erro maior os 17 eleitos não terem tomado uma posição até agora. Até porque os servidores, condutores de ambulância, mandaram uma nota para todos os vereadores, acredito eu, dizendo que foram tentados diálogos, foram tentados acordos. E o governo
propôs uma saída mambembe, que continuava descumprindo a lei, que continuaria descumprindo a lei. Ora, se quer mudar a carga horária, dialoga com os servidores e encaminha para cá um projeto de lei mudando, que aí nós vamos votar, cada um à sua maneira, à sua concepção, à sua interpretação. E, por fim, tem outras coisas que precisam ser feitas para essa categoria de servidores que está aqui hoje, para se fazer justiça. Aí sim, não é para se retomar justiça, nós estamos aqui tentando retomar a legalidade, estou falando de fazer justiça. Equiparar o salário dos condutores de ambulância, por exemplo, com os motoristas da Câmara de Vereadores. É uma coisa. Uma outra coisa que se o governo quiser fazer o bem, pode fazer, e deve fazer, na verdade, e se não fizer, os servidores têm que ir à justiça reivindicar os atrasados agora, desses meses, em que eles tiveram que trabalhar numa escala diferente do que é determinado por lei. Têm que ser compensados por isso, indenizados por isso. Para fazer o bem. Isso é fazer o bem, isso é fazer justiça, isso é cumprir o que está na lei. Vereador Márcio, eu tenho 1 minuto, eu te dou a parte. Na realidade, Marcel, eu vou ser bem breve. Como o vereador Val citou aqui, que foi um funcionário sem autorização da secretária e tudo mais, pô, então tem que pagar esse retroativo. Porque não teve ordem de ninguém, foi um funcionário. Então vocês trabalharam numa carga diferente, trabalharam a mais, sem ordem da secretária. Então vocês cumpriram a carga horária, bateram o dedo, está registrado. Então tem que se pagar esse retroativo. Porque o Val falou, eu acho que está na hora dele tomar esse cafezinho e resolver esse imbróglio agora. De ir lá tomar um cafezinho e resolver isso. Obrigado, Márcio. E aí, para concluir, nesse mesmo sentido, é que quando se tomam medidas ilegais, quando o governo toma medidas como essas, é que cria gastos, é que onera o município. Não é cumprir o que é determinado na lei. Cumpre o que está determinado na lei. Quando faz o inverso, está aí. Os servidores podem ir à justiça reivindicar o retroativo, e aí é um custo que o município não precisava estar assumindo, mas por conta da irresponsabilidade e da maldade de quem acha que virou dono, rei, imperador, é que nós não podemos aceitar. E por isso peço à casa, aos colegas vereadores, que a gente consiga, pelo menos, os 9 votos para derrubar essa circular e aprovar esse decreto legislativo e que seja, presidente, promulgado, se aprovado hoje, ainda essa semana, para dar sossego a esses servidores que estão há meses aqui, com sabedoria, com inteligência, com maturidade, com extremo respeito a essa casa. O voto de agora demonstra o nosso reconhecimento ao respeito deles e o nosso respeito a eles também. Obrigado. Peço a palavra. Palavra, vereador Maxwell. Colegas vereadores, público presente, eu já até antecipei minha posição durante o grande expediente, mas gostaria de, nessa oportunidade, acrescentar algumas questões, vereador Marcel, vereador Márcio, que são de suma importância nesse regramento. Imagina o seguinte, que pode-se pensar que nós estamos tratando de uma coisa simples, de uma mera circular, mas não é bem assim. Isso é um ato de prevaricação. Foi o que aconteceu. É crime. E eu vou ler para os senhores, os colegas vereadores, para melhor entender esse conceito. Seria bom que o vereador Val estivesse aqui, porque nós estamos falando de legalidade. O que estão fazendo é uma brincadeira, um ataque, a violação da lei. E cometeram crime aquele que assinou a circular e a superior dele, e o prefeito também. Por quê? O assunto é de conhecimento geral. Não é circular que entrou para conhecimento de alguns e foi colocada na gaveta. Conhecimento é geral, a população toda tem conhecimento disso. Prevaricação é ato ou efeito de prevaricar. Crime cometido por funcionário público quando, indevidamente, esse retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica-o contra disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal.
Foi o que aconteceu. Vereador Marcel, tem aproximadamente ou mais de 110 motoristas ou condutores de ambulância. Me parece que atualmente tem 15 ambulâncias. Então, tem motoristas suficientes para cumprir uma escala normal, legal, a não ser que tenham motoristas com desvio de função, que precisa ser identificado também. Pedir à Comissão Permanente de Saúde que faça a devida apuração. Se não estão todos disponíveis para atender uma escala legal para as ambulâncias, porque a população precisa muito do serviço de vocês, e com excelência, eu aproveito a oportunidade para parabenizá-los pela forma carinhosa, respeitosa que vocês conduzem aqueles que estão doentes, que às vezes ameniza o sofrimento da família, fala, espera família, espera pai, espera filho, nós vamos dar atendimento ao seu ente querido. Às vezes uma situação até muito ruim, desesperadora, mas vocês, além de conduzir, colocam as pessoas dentro da ambulância, dão um aconselho para a família, conforta a família, o coração daquele que está mais emocionado. E aí, vem uma pessoa e faz uma circular, violando a legislação. Tem que ter votação unânime aqui, que aqui é a casa da lei. Casa da lei. Aqui nós temos que ser guardiões da lei. E a gente deveria fazer muito mais em relação a isso, porque a Constituição, a nossa lei orgânica, é violada todo dia por esse governo. Todo dia. E essa Câmara se omite. Criamos aí uma emenda impositiva que nunca foi obedecida, nunca foi cumprida, e no final a Câmara se ajoelha ao desejo do prefeito. O caso que a gente está trabalhando agora, que é dessa circular, que poderia ser com qualquer categoria, minha posição seria a mesma. Qualquer ato do Executivo que venha violar uma norma, venha violar a lei orgânica, venha violar a Constituição Federal, eu estarei sempre pela legalidade. E para concluir, não vou me estender mais, eu quero parabenizar o vereador Marcel, que pela segunda vez apresenta esse instrumento. De uma forma bem, eu acho, bem ética, bem de vereador mesmo, que quer trabalhar por um município melhor. Porque quer a garantia da legalidade. Então, eu penso que, vereador, que aproveitar para parabenizá-lo pela iniciativa, pela fala do doutor Márcio Bittencourt, Márcio Marcelo, que se posicionou favorável a essa condução, vereador Marvel, Robson, Prestes, que a gente vai ter garantia dessa votação, dos votos necessários para a aprovação do decreto legislativo, que, bem lembrado pelo vereador Marcel, é um ato exclusivo do Legislativo. Ele não é submetido à análise do Executivo. O presidente aqui, ele promulga e o decreto legislativo, então, passa a ter seus efeitos legais imediatamente à sua publicação. Então, parabenizar a mesa diretora por mais esse momento, que fortalece o Legislativo e que fortalece o Estado democrático de direito. Peço palavras, senhor presidente. Palavra, Marvel. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste de casa, um bom dia. Senhor presidente, quero começar minha fala aqui parabenizando, sim, o vereador Marcel Silvano, o qual traz esse projeto legislativo para ser discutido novamente na casa. Mas, acima de tudo, eu quero parabenizar os condutores. A manifestação de vocês pacífica, a união de todos vocês,
estão vindo aqui, acho que a 6ª vez, né, durante esse mês, e eu vejo fisionomias diferentes, então não é a mesma pessoa. Então, a galera que está no plantão está trabalhando, os que estão fora do plantão estão vindo. Então, a união de vocês que fez e vai fazer esse resultado ser positivo. Porque se não houvesse essa união, não houvesse essa manifestação pacífica, e junto com vocês, junto com os vereadores aqui, talvez o resultado seria diferente. Mas, graças a Deus, vocês se uniram, e isso mostra a capacidade que todos os servidores devem ter, todas as classes devem se unir homogeneamente para poder ter o resultado positivo futuramente. E quero colaborar só mais um pouquinho com a questão da fala do Marcel e do Maxwell, que já abrangeu quase tudo, mas existe sim, vereador Maxwell, desvio de função. Hoje, os condutores de ambulância, devido à carta que foi nos enviada, eles fazem transporte de urina, transporte de sangue, de fezes, para fazer, né, trazer o resultado, e pior ainda, sem os EPIs, sem a capacidade técnica, que é a qualificação que deve ter, e isso vai ser o segundo passo, acredito eu, que o primeiro passo vocês fizeram, e vão ter agora a carga de horário de vocês normalizada, sem dúvida nenhuma, e após, a gente pode sim estar lutando mais uma vez, para que vocês possam ter dignamente, assim, os EPI de vocês e o trabalho correto, que foi o concurso que vocês fizeram. Então, eu parabenizo a classe, vocês estão de parabéns. E chamo a atenção aqui, mudando um pouquinho, desviando de assunto, senhor presidente, mas chamo a atenção dos atletas macaenses, que estão sendo omissos, porque vocês não estão correndo atrás do Bolsa Atleta, que é de vocês. Ficam individualmente falando nas redes sociais que não tem apoio. Vamos se unir também, atletas macaenses. Vamos correr atrás do Bolsa Atleta, que é lei municipal e tem que ser executado em Macaé. Faça igual os condutores de ambulância que vieram aqui na casa cobrar o direito deles. E vão ter êxito, por causa da união de vocês. Se não tivesse a união, vocês não teriam êxito. Essa votação seria diferente, tenho certeza absoluta. Mas como vocês meteram a cara, se uniram e manifestaram da forma correta, a votação hoje vai ser positiva. Vocês têm o direito de vocês, assim como os atletas têm o direito também. Então, chamo a atenção de todos os servidores. Se unam e façam igual os condutores de ambulância, para que vocês possam ter todos os direitos de vocês adquiridos. Um bom dia, senhor presidente. Continua em discussão. Bom, não havendo... Com a palavra, vereador Júlio César. Senhor presidente, a grande verdade é que há uma ampla discussão e acaba fazendo um baralhado de confusões. Mas o ponto primordial é a derrubada. Decreto não é um decreto. Da circular. E aí, eu quero dizer para o vereador Maxwell que aqui a gente precisa respeitar o voto dos vereadores. Não é que a casa vai ficar de joelho por conta de algumas interpretações. E dizer também, aí a gente precisa rever um pouco da história, não muito distante. Quem é governo, defende o governo. Quem tem cargo no governo, defende o governo. Eu fui líder do governo durante muito tempo, mas eu nunca me omiti de vir aqui defender as ações que eu acreditava. Nunca me omiti. Já tivemos aqui 200 pessoas para discutir aquela questão do cheque em branco. Eu fui o único vereador que tive a coragem de vir aqui e discutir com todos os vereadores. Vamos imaginar, uma casa de 17, nós tínhamos lá 9 vereadores de oposição, eu liderando o governo. E não me omiti. Fui o primeiro a chegar. E fui para o debate. Perdi. As minhas convicções foram vencidas pela oposição. Então, e se nós buscarmos aí a fala, né, das sessões anteriores, todos
favoráveis aos motoristas. E hoje, talvez, nem todos, né? Deveria ter 17 aqui. Claro que cada um tem os seus problemas de ordem pessoais. Não vou entrar no mérito. Vou entrar no mérito. E a gente precisa, então, se posicionar. O governo tem um bônus, mas tem um ônus também. É preciso defender essas situações. Mas como eu já havia me posicionado, né, ainda lá atrás, eu lembro, na reunião que eu fui convidado pelo vereador Dr. Márcio Bittencourt, me coloquei à disposição para ir lá conversar com Alexandre e a Salomé, né, numa comissão de vários motoristas, e lá nós nos posicionamos favoravelmente. Mas os nossos argumentos foram vencidos. A luta começou ali. Vocês não têm nenhum compromisso político comigo, mas eu acho que é a nossa obrigação, né, de caminhar com vocês, porque nós entendemos da importância que é a atividade que vocês exercem, não sendo diferente dos demais, mas vocês mostraram a unidade. É importante que vocês se unam sim, porque parte da categoria, às vezes fica até assim muito, sem foco, como tivemos aqui uma audiência, e que as pessoas, às vezes, se colocaram para falar em favor do servidor, disse assim: servidor, vota em servidor. Não vamos votar em alguém que não seja servidor. Mas aqui até o vereador Maxwell defendeu muito bem. Tinha aqui alguns servidores, alguns vereadores que são servidores também. É preciso entender essa situação. Então, vou me posicionar favorável, até porque eu acho que é uma obrigação. Até porque lá atrás nós falamos isso. E agora não dá para contradizer, não? Quero continuar firme nas minhas convicções e votarei certamente favorável ao requerimento do vereador Marcelo Silva. Vai requerer, vereador. O que o vereador Julinho colocou aqui, muito bem colocado, Julinho, e me lembro aqui, todas as pessoas aqui que eu convivo sabem que eu estive e estou ao lado desse governo, mas quando tomei posse aqui, como suplente, eu não sei se todos se recordam, falei que votaria de acordo com a minha consciência. E não vou fazer nenhuma alusão a quem da base parlamentar se ausente, porque cada um tem seus compromissos, mas eu vou votar a favor da classe. Vou votar a favor porque eu acho que esse projeto de lei, desse decreto legislativo, recompõe uma situação, uma excrescência no serviço público. Então, não me omito, não tenho problema nenhum em relação a governo, mas vou votar a favor do servidor público. Vai requerer, vereador. Vereador Dr. Márcio Bacello, quando eu disse que a ausência de alguns, eu não quero entrar no mérito. Cada um é responsável pelos seus atos. Mas aqueles mesmos, né, que defenderam, que deveriam estar aqui, sem entrar no mérito, né, alguns, né, fizeram comentários, né, de quando eu tinha que defender, eu não defendi. Então agora a gente tem que ver mesmo. Vocês estão aí, vocês precisam ver, enxergarem. Entendeu? A gente não pode correr. Já levei uma vaia, já fui aplaudido, mas é assim. Governo é governo, oposição é oposição. Cada um tem que defender as suas convicções. E eu defendo as minhas, entendeu? Não fazendo crítica nenhuma a quem não está aqui. Eu falo por mim. Falo por mim. Então, se alguém disser que eu falei, é mentira. Continua em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação.
Renata Paz, foi errado o voto aqui, gente. Tem como cancelar, corrigir? Reinicia aí, Renata. Reinicia o seu aí. Só reiniciar. Reinicia ele para ela. Votar de novo. Mas dança de todo mundo? Ai, meu Deus do céu, aí não. Já foi. Esse negócio de Julinho. Agora vai ter que votar de novo. Esse negócio de Julinho não tem jeito. Isso é para ver. Maxwell, se o senhor tivesse com ele, ele não, isso aí foi feito agora, reiniciou, só para ver se muda o voto de alguns. Isso é culpa do presidente. O presidente mandou reiniciar para ver se muda o voto de alguns. Não é assim também, não. Tem mais gente aqui? Tem mais algum? Tem 9 no plenário. Bom. Senhor presidente, para requerer, senhor presidente. Meu voto não apareceu e aqui na tela deu como efetuada a votação. Mas não apareceu na tela lá. Voto favorável. Reinicia de novo? Não? Não, o seu voto não está lá, Zé. Ele não apareceu. Ele não apareceu lá, não foi votado, Zé. Sim, mas. Não apareceu, não. Mas vai aparecer lá. Vota de novo, vota de novo. Para. De novo. Vamos votar de novo, Manuel. Pronto, apareceu o voto de Zé. 10 votos favoráveis, nenhum voto contrário, aprovado. Para requerer. O vereador Val, que falou que ia votar, assumiu. Gente, eu só queria pedir desculpa pela enrolada que eu tive que dar e só votar hoje. Porque muitas matérias do governo, matérias importantes, algumas até que se não votasse esse mês, acarretaria problema na arrecadação futura, né? Então, mas foi votado conforme prometido. Desejo felicidade a todos, né? A gente é servidor público aposentado, sem incorporação, sem não sei o quê. Então, a gente está nessa mesma, sem aumento, aposentado sem aumento, então sempre tivemos na mesma batalha. Parabéns para vocês e espero que nosso argumento jurídico seja suficiente para que tudo volte ao normal para vocês. Um abraço, obrigado pelo comportamento aqui na casa. Tá? Para requerer, senhor? Para requerer, vereador Júlio. A faixa aí acho que está um pouco... Ela precisa ser mudada, né? Porque, na verdade, não são todos os vereadores. Foram alguns vereadores que se comprometeram e foram até o final. Entendeu? Para requerer, presidente. Não, eu só queria afirmar que eu não voto, mas se votar seria assim, por favor. Né? Para requerer. Para requerer, vereador Márcio. Gente, eu acho que eu descobri o que aconteceu. Acho que o Val foi tentar tomar aquele cafezinho para resolver